Agora, nessa imagem, nós vamos tirar o fundo, tá? Refazer esse fundo, ou simplesmente deixar sem fundo, como aproveitar essa sombrinha que tem aí na foto original, ou como fazer uma outra sombra, também é uma coisa bem simples. Bom, para a gente remover o fundo, eu vou, como sempre, duplicar a minha camada, então vou aplicar aqui Ctrl J, para deixar a original, para eu ter a referência. E aqui, nessa camada nova, eu vou pegar uma ferramenta chamada Selection Brush e vou selecionar. Eu posso fazer a seleção de duas formas, na verdade. Eu posso selecionar o fundo, ou eu posso selecionar pelo modelo. Eu vou selecionar pelo modelo, pelo objeto que eu quero. Essa ferramenta de Brush Selection Tool, quanto menor ela for, menor o diâmetro, mais precisa ela fica. Tá? Então eu passo primeiro uma seleção mais ou menos, beleza? Então você vai ver que selecionou bem mais do que eu queria. Em algumas áreas a seleção não ficou tão boa. O que eu vou fazer também? Essa ferramenta, ela tem os modos de adição e subtração. Para eu usar aqui, ó, só no modo de adição, vamos supor, eu adicionei essa parte e eu não quero. Eu vou segurar no teclado a tecla Alt, aí eu passo por aqui, ele vai para o modo de subtração, ainda que lá em cima não esteja mostrando nada, ainda que esteja no modo de adição, tá? Então, se você segurar o Alt e passar a ferramenta, ele está subtraindo a seleção. Bom, aí a gente vai ter que trabalhar no zoom. Eu seguro a barra de espaço para aparecer essa mãozinha, aí eu clico e posso navegar no Canva aqui, tá? Vou usar aqui os colchetes para cima e para baixo para eu diminuir o diâmetro da ferramenta. Vou fazer a seleção aqui um pouquinho mais detalhada. Então é só tentar passar o máximo possível perto do local onde você quer selecionar, que ele vai selecionando para a gente. Aqui essa área eu não quero, essa partezinha aqui eu quero. O que acontece com a seleção? O programa, ele não enxerga as cores, ele enxerga contraste, tá? Então, se a área estiver no mesmo nível de contraste, ele não consegue identificar. E aí a gente vai ter que fazer uma seleção de uma outra maneira. Por exemplo, fazer uma máscara e pintar com o pincel, né? Fazer na mão. Mas, aqui, ó, fez uma seleção. Lembrando que eu só estou passando em cima, assim, sem muito cuidado, tá? Que o programa ele identifica as áreas. Vai passando devagarzinho. Ah, mas lá no Photoshop tem uma ferramenta que você clica lá, selecionar o objeto e ele seleciona automático. Pois é, tem mesmo. Só que a gente usa o Affinity Photos. Tem sei lá, o Canva lá, deve ter ferramenta para fazer isso. Né? Deve ter um monte de software de seleção. Tem software, aliás, que é só para fazer recorte. Mas, lembrando que dependendo da imagem que você tem, só você passar uma vez aqui o pincel, ele seleciona certinho, já tudo. Mas dependendo da imagem, ele vai ficar umas falhas. Bom, já está selecionado o modelo como um todo aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse botão de Refine, ele vai entrar numa ferramenta aqui, ó, de Refine Selection. E aí ela funciona assim. Eu posso visualizar, né, dar o preview aqui do recorte. Então dá uma olhada aqui na calça, o negócio não ficou muito legal. Posso visualizar assim, ó, se você fosse entregar com fundo branco, tá ótimo. Black and white dá para ver, ó, que tá com problema. Então eu posso pegar aqui, ó, foreground. A ferramenta mudou agora para selecionar o que eu quero como plano de... Na verdade, primeiro plano, né? E aí eu vou pegar e vou selecionar essas áreas que ficaram meio estranhas. Só estou passando o mouse aqui para ele identificar para mim que precisa corrigir. Ó.
sempre que você passa, na verdade, se você passar aqui e soltar, ó, você vai sempre ver aquela telinha, ele está recalculando a seleção. Então aqui ele vai resolver esses problemas para a gente. Eu estou com a ferramenta muito pequenininha, não tem necessidade também de deixá-la tão pequena assim. Ó, ele vai melhorar essa seleção. Preciso de tudo isso? Nesse caso aqui não preciso não, tá? É mais para mostrar para vocês essas funções a mais aqui, essas funções avançadas. Ah, mas no Photoshop, no Photoshop tem mesmo. O Photoshop é o Photoshop, né, cara? Mas convenhamos que, tirando essa parte, a gente está usando aqui a versão do Affinity Photo A1, né? A 2, provavelmente as ferramentas de seleção já foram aprimoradas. Enfim, tá? É satisfatório. Ok, beleza. Vai ter um monte de área aqui meio estranha, que no final das contas você não vai nem ver. Por que não vai ver? Aí é que tá. Qual que é o problema da seleção? Qual é o resultado final que você quer? Você vai me mandar, por exemplo, essa foto recortada para eu colocar um fundo qualquer? Aí você vai ter que fazer uma seleção muito bem feita, porque você não sabe o que é que eu vou usar como fundo. Agora, você vai usar, igual nesse caso aqui, eu vou fazer um fundo cinza. Você sabe que o fundo vai ser cinza, que já é o fundo daqui mesmo, tá? Não vai dar muita diferença. Então você não precisa fazer uma seleção tão elaborada como eu estou tentando fazer aqui, tá? E eu vou mostrar isso já. Vou mostrar já. Vou colocar aqui como mask, né? Para ele mascarar aqui para mim. Vou dar um apply, ó. Beleza, tá feito o recorte. Ó, aparentemente tudo certinho. Ó, na barbinha, o cabelo dele aqui. Tá? Aqui na luva comeu um pedaço, mas esse pedaço que comeu é luz. Tá? Então se a gente jogar aqui um fundo branco, alguma coisa, talvez nem dê para notar. Aqui vai dar para notar. Enfim, a gente recortou o modelo. Pronto. Recorte é isso. Vocês terão, né, um trabalho para entregar que vocês precisam fazer o recorte do modelo e entregar dessa forma, recortado. Tá feito, é só isso. Agora, para eu trocar o fundo, eu vou clicar aqui no Add Pixel Layer, vou criar uma nova Pixel Layer, vou arrastar para baixo. Agora, cuidado que tem alguns estágios aqui, ó, tem diferenças. Então, arrastar para cá, arrastar para cá, arrastar para cá, ó, ele está dentro do grupo ou arrastar para fora do grupo. Então, fica ligado nessa linha azul que aparece aqui. Eu quero para baixo. Agora, eu vou pegar a ferramenta de gradiente, vou criar aqui um gradiente radial, vou pegar, isso aqui é o centro dele, tá? Então, o centro é esse aqui, ó. Então, eu quero o centro aqui, tá? Que é onde estava a luz, e eu quero a extremidade para cá mesmo, que tá ótimo. Se você quisesse mudar essa luz, ou, né, no caso, a gente está falando de luz porque está tentando simular o fundo infinito lá do laboratório. Mas se você quiser mudar a cor, é só clicar aqui e você pode clicar. Se eu clicar aqui, ó, esse daqui é o centro, eu posso colocar a cor que eu quiser no centro. E esse daqui, tem que clicar nele, é a extremidade, eu posso alterar a cor dessa extremidade. Ok? No caso, eu quero simular mais o fundo infinito lá, como se tivesse um fundo infinito limpinho. Então eu vou trabalhar aqui só com as tonalidades de cinza, tá bom? Aqui, ó, aqui é um recorte até que satisfatório, tá? Sem muito... Aqui você nem percebe as falhas do recorte. Então é isso que a gente tem que ver, né? Para que vai ser feito o recorte?
Às vezes a gente fica lá se matando para fazer um recorte perfeito. Nem aquelas ferramentas automáticas do Photoshop ajudam demais. No entanto, nem sempre elas são perfeitas, tá? Então, de qualquer forma, você tem que entrar lá no Refine, dar sempre uma olhada para ver se está tudo certinho, se o recorte está bem feito. E outra, existem várias outras formas de se recortar, com caneta, aqui no pincel, usando a máscara. Então a gente vai, à medida que as aulas forem progredindo, utilizar várias outras técnicas para recortar. Mas enfim, já resolvi meu problema, ele veio com a sombra aqui. No entanto, você perceba que não veio a sombra original, essa sombra aqui. Bom, nesse caso aqui, a sombra original, ela é fácil de ser feita. Eu posso fazer o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar a minha ferramenta aqui, ó, Freehand Selection Tool, vou selecionar essa sombra aqui, tá? Selecionei essa área. Agora, com essa área selecionada, vou apertar Ctrl J, ele vai duplicar para mim, mas ele duplica só o que foi selecionado. Vou pegar aqui, pode ser a borracha, pode ser a laço mesmo, né, Freehand Tool, tirar. Então eu vou tirar essa parte daqui, que não quero. Essa sombrinha mais preta, ela tá aparecendo ali no recorte, tá? Então eu vou tentar tirar. Também não quero muito dessas áreas aqui, tá? Nem dessas áreas aqui para não me complicar a vida. Aqui não tem problema, aqui vai ser efeito da sombra, ou defeito da sombra. Pronto, isso aqui eu vou jogar para cima, vou colocar ele para cá. Aí você note que ficou uma porcaria. Porra, Cris, que merda. Calma, a gente vai fazer o seguinte, agora eu tenho que mesclar essa sombra, né, com o original. Eu deveria, na verdade, ter mantido, não ter apagado tudo que eu apaguei do jeito que eu apaguei. Aliás, deixa eu ver se fica fácil aqui no Ctrl Z. Não apagar tudo, não. Deixa para apagar aqui agora. Melhor. E eu nem preciso apagar. É que eu vou usar um blur aqui, tá? Então é bem provável que eu precise apagar. Eu quero uma máscara, não sei porque ele criou duas, mas eu quero uma máscara aqui, nessa área aqui da sombra. E aí a máscara funciona da seguinte maneira, você vai pegar o Paintbrush e vai certificar que sua cor do início, que a cor cor primária, não, cor da frente, sei lá, cor principal tá preta e a cor secundária tá branco. Porque a máscara funciona assim, o branco deixa passar, o preto bloqueia. Então se eu pintar de preto aqui, ó, ele vai bloquear a passagem da informação da camada. Então eu estou usando aqui uma opacidade no meu pincel em 50% e a dureza do pincel está em 0, para ser bem suave. Então eu vou passar aqui, ó, vou tentar eliminar algumas áreas que tem bastante ruído. Beleza? Para mim tá satisfatório, mas aqui, ó, tá vendo? Eu acho que eu tirei demais. Então eu vou apertar o X. Quando eu aperto o X no meu teclado, as cores invertem, ó. O preto está selecionado, agora é o branco que está selecionado. Quando você passa o branco, ele volta à sombra. Como tem um ruído, porque é a sujeira do fundo, eu posso vir em filtro, aí eu vou lá no Blur, Gaussian Blur. E aqui no Gaussian Blur eu posso aplicar um pouco desse Gaussian Blur, tá? Até que tire um pouco desse ruído. Tá vendo? Já limpou um pouquinho e ainda tem a aparência da sombra. Vou dar um Apply e tá lá a imagem final.